Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Seja na imprensa, nos jogos e redes sociais, nas torcidas em jogos de futebol, é muito comum vermos casos de racismo contra os negros na América Latina. E quando nós pensamos em algum país que seria o principal nesse sentido, nós pensamos na Argentina. Muita gente fala, inclusive, que esse tipo de comportamento racista acaba acontecendo pela Argentina ser um país que nunca teve tanta escravidão africana assim, nunca teve tanto contato ou mesmo miscigenação com a população africana, e é por isso que hoje um país branco como o deles não consegue viver com o diferente e acaba sendo racista mesmo. Esse tipo de discurso acaba sendo muito comum até mesmo quando nós analisamos isso no Brasil, só que ele não poderia estar mais equivocado. Afinal de contas, a Argentina tem muitas pessoas negras sim. Antes da gente continuar com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, estamos chegando a 5 mil inscritos, então realmente, se gostou, compartilha esse vídeo, chama mais pessoas, porque a missão desse canal é divulgar história acadêmica para o máximo de pessoas que seja possível. Agora, vamos que vamos! Um grande sintoma para esse vídeo foi justamente o roteiro dele, já que quando eu fui pesquisar sobre a demografia racial na Argentina, eu me deparava com estatísticas que variavam bastante, colocando desde que a população afro-argentina seria de 4% até mesmo 10%. E isso sem considerar o fato das pessoas não se declararem negras, como é uma coisa que a gente vê muito no Brasil também. E o mais básico para a gente começar essa história é falar da própria história da Argentina antes dela ser argentina, pensando principalmente quando ela era o vice-reino do Prata, uma colônia espanhola que tinha uma vital importância na região da América do Sul por ser um local que, primeiro, tem muita prata. Segundo, tem um rio que conecta com o interior do continente, fazendo com que a Espanha tivesse acesso a lugares como, por exemplo, o Império Inca e também outras colônias que ficavam na América do Sul. E além disso, a região da Bacia do Prata ajudava muito a Espanha a ter acesso a comércio, principalmente com outras colônias da própria Espanha, mas também com a colônia do Brasil. O ponto é que quando falamos de colonização espanhola, você já aprende muito facilmente que a escravidão africana não foi tão forte assim. Sendo que a escravidão seria mais forte no Brasil, a dita escravidão ali nas colônias da Espanha seriam, na verdade, trabalhos forçados que não seriam exatamente uma escravidão focalizado nos indígenas. Então, dessa maneira, nós não teríamos uma escravidão. Teríamos aquelas palavrinhas que você já deve ter até esquecido que existiam, mas mita e encomienda. Regimes de trabalho forçados que exigiam uma catequização por parte dos padres jesuítas para converter esses indígenas e, acima de tudo, pesados tributos para eles pagarem em relação à sua submissão à coroa espanhola. Dessa maneira, parece que só o indígena na América Espanhola é escravizado e nem mesmo escravizado, mas sim passando por trabalhos pesados. E aí a gente acaba ignorando a própria presença africana nessas colônias. E o mais importante, na colônia do vice-reino do Prata, a gente vai ter justamente uma forte presença africana até pelo menos o século XIX, já que, por ser uma região de bastante comércio, agricultura e pecuária, as pessoas que iam fazer esse tipo de trabalho era a população africana, que tinha justamente muito comércio com a colônia brasileira, que vendia escravos para essa região ali do Rio da Prata, e acima de tudo, a própria Espanha tinha colônias na África onde pegavam seus próprios navios negreiros, justamente para você ter uma mão de obra garantida ali, que não fosse depender justamente da mão de obra nativa, já que os padres tinham suas ressalvas a respeito de permitir uma certa escravização, assim como era muito comum que os indígenas nativos tivessem formas de resistência, se unissem a outras tribos ou mesmo se utilizando da geografia do lugar, fugissem ou mesmo fizessem resistências armadas contra os espanhóis. Então, justamente a posição da escravidão africana nas colônias espanholas parece muito com a posição dela na colônia brasileira, portuguesa, já que a escravidão era um forte negócio e era um produto muito mais garantido do que ficar caçando indígena para trabalhar forçado para você.
Essa presença africana, que eu disse que se estende até o século XIX em peso, está muito presente até mesmo na cidade de Buenos Aires, já que nas regiões que hoje em dia contemplam o Obelisco, a Casa Rosada, o chamado bairro de Montserrat, tínhamos uma grande população africana, já que por termos cargos de autoridades ali, você tem esses escravos servindo esses senhores. Assim como vamos ter também outras regiões, como o bairro La Boca, que por serem regiões portuárias também tem uma forte presença africana. E é justamente na metade do século XIX, quando a Argentina surge como um país independente e cada vez mais centralizado, que nós vamos ter muitas ações governamentais para se apagar essa herança africana, principalmente se apagando a escravidão, já que no ano de 1853 se abole a escravidão na Argentina e em Buenos Aires isso só vai acontecer em 1860 por causa da forte posição de Buenos Aires como cidade comercial e também de centro de autoridades que dependiam da mão de obra escravizada africana, mas temos que entender que na região ainda da colônia espanhola do Vice-Reino do Prata, nós já tínhamos várias discussões e quando a Argentina começa a nascer, a gente vai ter um equivalente à lei do ventre livre lá, com os descendentes de escravizados africanos garantindo a liberdade caso nascessem ali na Argentina. Então a gente vai ter esse processo e conforme os governos passam, nós vamos ter uma forte ação de você civilizar a Argentina, que na cabeça das pessoas da época seria deixar a Argentina com menos cara de colônia indígena e mais com uma cara de Europa, celebrando principalmente a raça branca europeia. E quem vai trazer muito dessa perspectiva é justamente a historiadora Beatriz Sarlo, que no seu clássico falando da Argentina como modernidade periférica, vai falar como as elites, principalmente de Buenos Aires, vão incorporando essas agendas científicas e também ligadas à ascensão social da Europa, principalmente da França, que era um forte centro de expansão cultural na Europa e para o mundo, e o Rio de Janeiro brasileiro sabe bem disso, e você tem a preocupação de Buenos Aires se tornar na arquitetura e urbanismo, mas também nas universidades, nos jornais, na literatura, nas artes, uma potência cultural na América Latina. E quem vai deixar isso bem claro como política governamental é justamente um intelectual que vai ser inclusive historiador, que é o Domingos Sarmiento, que nos seus governos ali no meio do século XIX vai fazer uma grande transformação tentando civilizar a Argentina com todo o preconceito que essa palavra possibilita. Dessa maneira, Buenos Aires vai passar por uma grande reforma urbanística, apagando-se velhos bairros e colocando novos numa perspectiva eurocêntrica, assim como vai se ter uma grande expansão do ensino público, focado em fazer uma ascensão social da grande periferia que se tinha em Buenos Aires, mas também em toda a Argentina, para você ter um maior desenvolvimento econômico da Argentina. E isso não viria apenas nessa maneira de instituições de ensino ou coisas e tal. Isso também passava por um verniz racial, já que com a abolição da escravidão na década de 1850, você tem na figura do Sarmiento, o presidente, campanhas governamentais de se embranquecer a Argentina. Então, justamente para se evitar uma Argentina bárbara, dependente do sangue miscigenado de nativos e negros, duas raças que o Sarmiento odiava, e sabemos disso muitos pelas suas obras escritas e pelas suas correspondências, vamos ter justamente uma forte imigração europeia, puxada principalmente por italianos, espanhóis e polacos, justamente populações pobres da Europa, mas que como tinham um sangue superior na perspectiva eurocêntrica da época, elas ajudariam a civilizar a Argentina, saindo dessa ideologia nativista ou mesmo africanizada. Então você já tem toda essa questão de trazer brancos para a Argentina. E mais que isso, negros são cada vez mais colocados em uma posição periférica, principalmente a partir do fim da escravidão, já que você não tem a preocupação de para onde essa raça iria, muito semelhante ao que aconteceu na abolição da escravidão brasileira. E além disso, as próprias questões urbanísticas acabavam jogando as populações mais pobres, e no caso os negros estavam ali em grande maioria, para lugares cada vez mais interiores no país e fora da órbita do desenvolvimento e do discurso de civilização da Argentina. Então, você já tem ações que colocam uma diminuição dos negros em Buenos Aires, mas depois na própria Argentina. E mais que isso, muitos negros acabavam indo para o exército para se colocar numa posição de ascensão social, e muitos deles acabavam sendo buchas de canhão nesse discurso
civilizacional, já que é através de guerras que você exterminava indígenas, mas ao mesmo tempo exterminava negros que lutavam como soldados pela pátria argentina. Então já resolvia o problema étnico na perspectiva do Sarmiento e de vários governadores, intelectuais e grandes membros do empresariado argentino que concordavam com o discurso do Sarmiento. Afinal de contas, para se colocar um jabuti em cima de um poste, alguém colocou lá. E o Sarmiento não simplesmente é o único que pensava assim. Ele reproduzia um discurso muito presente na sociedade argentina. Então você tem várias frentes de combate aberto dessa herança africana na Argentina e de um embranquecimento muito maior. Algo que é muito presente quando você vê em qualquer documentário sobre a Argentina que fala da forte migração italiana, espanhola ou polaca. O próprio tango, quando é celebrado como uma arte bem argentina, da identidade argentina, você lembra que era uma obra italiana, espanhola, polaca, com instrumentos mais civilizados do que um tambor, por exemplo. Mas se esquece que as regiões onde o tango surgia lá em Buenos Aires eram regiões boêmias, pobres, que tinham sim uma forte presença negra que também tinha elementos da sua própria religião, da sua própria língua, das regiões da África que esses escravizados acabavam vindo. Então você tem essa miscigenação que é apagada. Ninguém lembra que o tango também tem uma herança forte africana. E isso piora muito na década de 20, quando nós vamos ter um apogeu do nacionalismo na Argentina, como se encontra em vários lugares da Europa, que vão resultar inclusive nos movimentos totalitários nazifascistas, assim como no Brasil a gente vai ter o nacionalismo varguista, que resulta no Estado Novo. Na Argentina, isso acontece muito por obras de intelectuais que estão querendo consolidar uma identidade argentina. Então, são críticos literários, poetas, escritores, dramaturgos, uma galera que vem do direito, das artes em geral, que trabalham em jornais, que vão criar, através de suas obras, várias questões que cada vez mais buscam civilizar a Argentina, que naquele momento já era o quarto país mais rico do mundo, e cada vez mais deixar ela com uma cara europeia, seja como receptáculo de artes e vanguardas europeias, seja contatando cientistas e garantindo um desenvolvimento cultural para a própria Argentina. Existe esse movimento. E aí, algumas figuras chamam a atenção, como por exemplo Leopoldo Lugones, que é um fortíssimo escritor na Argentina, que tem esse elemento de identidade muito forte, e ele justamente vai tentar jogar fora a questão racial para se falar que na Argentina, meio papo de democracia racial, nós somos todos iguais, não se tem grandes diferenças de raça na Argentina, mas nós temos que focar em como a sociedade é organizada, e ela precisa ser organizada de uma maneira centralizadora, positivista, num sentido de que apenas um líder forte faz com que a Argentina vá para frente. Assim como vamos ter posições do José Ingenieros, que é um jornalista que vai falar abertamente numa perspectiva racial que você deve tirar judeus, indígenas e negros da sociedade argentina. Assim como vamos ter Ricardo Rojas, que vai ser tipo o Silvio Romero no Brasil. O Silvio Romero vai ser um intelectual brasileiro que vai fazer a história da literatura brasileira, numa perspectiva de dar uma identidade e mostrar as contribuições dos próprios brasileiros para a sua própria história cultural. O Ricardo Rojas vai fazer isso e, trazendo nessa história argentina, ele vai celebrar muito a figura nativista dos gaúchos, que para o Brasil são os gaúchos, então esses homens trabalhadores que lutavam e corriam seu sangue para fazer a Argentina se desenvolver, mas ao mesmo tempo vai criticar fortemente a questão racial africana, falando que eles, ao contrário dos gaúchos, são extremamente preguiçosos, extremamente baderneiros, um discurso muito forte que vai se ter ali na Argentina nos anos 20. Então, Lugones, Ingenieros, Rojas, são três exemplos de intelectuais que, dos seus jeitos, acabam apagando essa herança africana na Argentina. E eles serão muito principais, já que com essa expansão do ensino público ainda no século XIX, e a Argentina que vai entrar no século XX com apenas 3% de analfabetismo em Buenos Aires, por exemplo, vai ser também encontrar nas escolas um grande centro de formação moral e cívica. Então, muitas dessas ações governamentais e desses preconceitos vão ser enraizados em livros didáticos e ser passados para frente, com famílias agindo deliberadamente como reprodução desse discurso, até chegar hoje em dia, onde o argentino, acima de tudo, não simplesmente fala que tem preconceito com negros ou coisa e tal. Para eles, nem tem negro na Argentina. Então percebam que tanto por deliberação de ações governamentais que envolviam deixar negros em posições periféricas ou mesmo na morte, como buchas de canhão em soldados e tudo mais, mas também por um apagamento cultural e histórico, a Argentina apagou uma raça, sendo que eles estão lá.
Eles são presentes. E esse apagamento só mostra como uma sociedade pode jogar uma raça inteira para debaixo do tapete. E isso acaba reproduzindo muitas vezes nas redes sociais, nos espetáculos esportivos, mostrando que onde tem essa sociedade que pensa desse jeito, a manifestação racista será presente. O que é muito triste. E curiosamente, deveríamos cada vez mais pegar o exemplo da Argentina de desenvolver o ensino público, mas para fazer uma outra coisa, que é uma educação antirracista. Já que o Brasil também é um país bastante racista e a gente joga isso para debaixo do tapete, só que de maneiras diferentes, mas que também colocam o negro em posição subalterna. É isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo interessantíssimo de uma perspectiva acadêmica, mas que acaba respondendo uma das questões muito fortes. E sempre que a gente vê o Vini Júnior sendo vaiado por latino-americanos, mas principalmente por argentinos, a gente não pode esquecer disso. E também não achar que no Brasil não se tem racismo porque a gente defende o Vini Júnior. Ao contrário, tem muita gente que vai acabar concordando com os argentinos e falar que o Brasil é atrasado porque a gente tem uma forte população negra. Então esses discursos precisam morrer. É isso, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, dar o joinha e eu vejo vocês logo logo com mais um História Direto do Forno. Até lá!